Bom dia, irmãs. É um prazer estar voltando a estabelecer algum tipo de contato com as irmãs, né? Estamos longe fisicamente, mas muito perto espiritualmente, com o corpo interagindo todo o tempo, e isso tem sido realmente uma grande bênção na nossa vida. Eu tenho comentado com algumas pessoas o quanto que isso tem nos fortalecido, né? Muitas pessoas sozinhas, sem ter com quem conversar, mas nós não. Nós temos um grupo que, além de conversar, se apoia, se consola, se dá ânimo, né, uns aos outros, através da palavra de Deus, através de cânticos, e isso tem sido realmente maravilhoso. Com certeza, depois que tudo isso passar, a gente vai ter aí uma nova forma de trabalhar com essas redes sociais, né? Tô com muitas saudades, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai poder se abraçar. Não sei se tão logo, mas a gente vai se abraçar. E ó, até eu tô com saudade de abraço, pensou? Vamos fugir da Simone, porque não vai ser fácil, de tanto abraçar a gente, agarrar, mas vai ser muito bom, né? Enquanto isso não acontece, nós vamos compartilhando a palavra de Deus por aqui, né? Então, hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso livro A Conquista da Terra Prometida, que é esse livro aqui do Jerry Bridges, mas mais do que é um autor que traduziu a palavra de Deus para nós, né? Porque o nosso maior livro é a Bíblia, a palavra de Deus. E antes de começar, claro, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por termos a liberdade de falar a sua palavra. Abençoa, Senhor, para que cada frase, tudo aquilo que nós falarmos aqui, Senhor, possa ser de bênção para o nosso espírito, Senhor. Possamos aprender ainda mais como viver plenamente em Ti, viver da Tua alegria, Senhor Deus. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem está acompanhando, né, a gente está estudando sobre o livro de Josué. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Josué. E a semana passada nós vimos que eles tinham feito um culto de celebração, de renovação da aliança com Deus, né, depois da vitória de Ai. E depois que isso acabou, né, que celebraram o culto, era tempo de continuar a conquista da Terra Prometida. Deus deu para Josué, para Israel, não uma terra livre, sem ninguém, né, mas uma terra que estava cheia de cidades, de povos que deveriam ser conquistados. E então Josué começou a levar o exército de todo o povo para a região centro-sul da Terra Prometida. As cidades de Jericó e de Ai eram na fronteira, era o início, a entrada da Terra Prometida, e agora eles começavam a adentrar, né, a essa terra. Haviam então muitos povos para serem conquistados, com diferentes culturas, deuses e tudo isso, e a cidade que estava à frente era a cidade de Gibeão e algumas outras cidades satélites, né? Eles estavam preparados agora para ir para a guerra, para guerrear mesmo, mas Deus tinha outros planos, e não foi através de guerra que eles foram para conquistar essa cidade de Gibeão. Mais do que esse tempo de conquistas e ensinar o povo a guerra, a gente vê que em cada conquista Deus queria revelar mais dele mesmo para esse povo. E mais uma vez Deus vai usar, né, uma situação ali com Gibeão para ensinar o povo, né, sobre Deus e sobre o que como povo de Deus eles deveriam fazer. Bom, então essa era uma terra que precisava ser conquistada. E para entender um pouco Josué capítulo 9, nós precisamos voltar um pouco e relembrar algumas coisas que estão escritas em Deuteronômio e em Êxodo, e relembrar certas orientações que Moisés fez para o povo de Israel
com relação a quando eles fossem conquistar a terra. A terra, como eu disse, era habitada por diferentes pessoas com diferentes culturas, né? E Moisés falou aquilo que Deus revelou a ele, né? Que Deus falou através de Moisés em relação a esse período inicial de conquistas, né? A toda a forma como eles deveriam agir quando fossem guerrear. Bom, nós podemos ver isso em Êxodo, capítulo 34, do versículo 10 a 17, em que Moisés deixa claro a eles que Deus não queria que eles se misturassem com esses povos pagãos. Então vamos ver lá em Êxodo, capítulo 34, verso 10 a 17. Então o Senhor disse: agora faço uma aliança. Farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma. E todo esse povo, no meio do qual estás, verá a terrível obra do Senhor que farei contigo. Observa o que te ordeno hoje. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não faças aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que não caias em armadilhas. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas sagradas e cortareis os seus acerins. Porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Não façais aliança com os habitantes da terra, para que quando se prostituírem seguindo seus deuses e a eles sacrificarem, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que quando elas se prostituírem com os deuses deles, não levem também teus filhos a se prostituir com esses deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido, né? Então, nós vemos que Deus foi muito explícito, né? Que eles não deveriam realmente se envolver com esses povos, que quando eles fizessem qualquer tipo de batalha, eles deveriam destruir tudo, deveriam matar as pessoas, deveriam destruir a cidade, deveriam destruir os altares, as colunas, né? Porque Deus tinha um plano específico de não deixar que eles se misturassem aos reinos pagãos, que eles não deixassem de cultuar aquele que era o Deus verdadeiro. Então, era muito importante que eles seguissem isso, né? Deus deixou uma exceção, que está lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 10 a 17, que diz assim: quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe proporás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. E assim que o Senhor, teu Deus, a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas tomarás todo o despojo, as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade. Desfrutará do despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são cidades destas nações. Mas das cidades desses povos que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás com vida nada que tem fôlego. Pelo contrário, tu os destruirás por completo. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, conforme te ordenou o Senhor teu Deus. Então nós vemos aqui que se as cidades forem distantes, que não fossem desses povos aqui, quando eles chegassem e perguntassem, e aquele povo dissesse que queria ter paz com Israel, eles poderiam, né, não destruir, só que aquele povo se tornaria escravo de Israel. Então, nós vemos muito claramente aí a determinação para que tudo fosse destruído. Outro fator que é muito importante da gente levar em conta quando a gente olha para Josué capítulo 9, está em Números capítulo 27, do versículo 18 até o 21.
que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade, e ordena-o diante deles. E porás da tua glória sobre ele, para que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que perguntará por ele na decisão do Urim perante o Senhor. Entrarão e sairão segundo a ordem de Eleazar, ele e todos os israelitas, isto é, toda a comunidade. Então Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, tomou Josué, apresentou-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Então aqui também foi deixado uma ordem explícita, né, para que assim que Josué fosse para qualquer batalha, eles deveriam consultar o sacerdote, eles deveriam consultar, ver o que deveria ser feito com o sacerdote, e no retorno a mesma coisa, né? Ou seja, é como se Deus realmente tivesse dito para Josué: não entre em nenhuma guerra sem consultar a Deus através do sacerdote, porque às vezes as coisas podem ser claras e óbvias, mas o Senhor pode ter outros planos. Às vezes as coisas podem ser claras e óbvias. Quantas vezes nós achamos que decisões que temos que tomar, isso é óbvio, isso eu nem preciso perguntar para Deus. Mas Deus sempre pode ter outros planos para nós, ele tem uma visão muito mais abrangente que a nossa, e aquilo que pode parecer tão óbvio, pode não ser, né? Cada vez que nós nos submetemos e perguntamos ao Senhor o que devemos fazer, buscamos a sua orientação, nós estamos dando honra ao Senhor e reafirmando a nossa mente que Deus é quem tem o controle, que Deus é quem faz todas as coisas e que é de Deus a guerra. A nossa vida pertence a Deus, né? Portanto, nós não podemos tomar decisões, fazer as coisas pensando por nós mesmos, mas sempre submetidos à vontade de Deus, sempre perguntando a Ele, né? E então tudo isso está por trás dessa conquista de Gibeão que nós vamos ver, né? Infelizmente a gente vai ver nessa história que o povo de Israel não consultou a Deus, né? E fez uma aliança com um povo que não deveria ter feito. Mas o que é maravilhoso, e como sempre, né, Deus faz conosco, apesar dos nossos erros, Ele transforma nossos erros em bênção, né? Então, muitas coisas que nós fazemos, cometemos, né, Deus em sua misericórdia nos perdoa e transforma aquilo em algo que vem para nos abençoar e para nos alegrar. Bom, mas como tudo isso aconteceu, né? Vamos lá em Josué, capítulo 9, para a gente ver essa história aí em detalhes. A verdade é que o povo de Israel estava tendo muitas vitórias, né? Eles tinham tido uma vitória estrondosa em Jericó, milagrosa, depois teve a primeira derrota, mas depois a vitória em Ai. Então, essas notícias começaram a percorrer os reinos, né? Não tinha internet, não tinha jornal nacional, mas eles tinham formas de saber, sim, de se comunicar. E a notícia começou a correr, né, da força que Israel era. E aí, teve duas situações ali. Os povos começaram a se juntar, né? Alguns reinos começaram a se juntar para se tornar uma força ainda mais forte, para poder trabalhar contra Israel, né? Para poder guerrear contra Israel. E é isso que a gente vê aqui no começo do capítulo 9. E sucedeu que todos os reis que estavam ali no Jordão, na região montanhosa, na Baixada, em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, sim, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus souberam disso, e de comum acordo ajuntaram-se para batalhar contra Josué e contra Israel. Então eles se juntaram, apesar das diferenças deles, apesar que eles brigavam entre si, na hora que eles viram um inimigo maior, eles se juntaram para batalhar contra Israel. Mas teve gente que teve mais medo, né? E foi aqui o caso dos moradores de Gibeão. Os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué havia feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Mandaram representantes, levando sacos velhos sobre os jumentos,
e recipientes de vinho de couros velhos, rasgados e costurados, traziam sandálias velhas e remendadas nos pés, trajavam roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e duro. A Bíblia tem histórias fantásticas, né? E essa é uma delas, né? Essa armação toda que os gibeonitas fizeram para escapar da guerra contra Israel. Provavelmente eles já sabiam do que Moisés tinha dito sobre os povos distantes, né? E aí eles tiveram uma estratégia muito bem pensada, né? Eles pegaram homens, colocaram eles com roupa velha, com sandália velha para parecer desgastada pela viagem. Tiveram até a ideia de pegar pão, né, e deixar pão seco, velho junto, tudo muito surrado, para parecer que realmente eles estavam vindo de um lugar muito distante. E aí nós vamos ver que eles foram até Josué desta maneira, né, falar com Josué. Eles foram a Josué, ao acampamento em Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: bem pode ser que habiteis perto de nós. Como faremos uma aliança convosco? Olha só, né? É impressionante como sempre, um instantezinho antes, é Deus que fala assim, não, sopra, né? Olha, presta atenção, né? Nossa, parece que vocês podem estar morando perto da gente. Como que a gente vai fazer aliança com vocês? Né? Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Minutos antes da gente fazer a besteira, a gente tem aquela voz que diz, olha, presta atenção, né? E muitas vezes nós fazemos o que os israelitas fizeram aqui. A gente deixa para lá essa voz e segue em frente, né? E foi isso que eles fizeram. No primeiro momento eles até perguntam, nossa, como é que a gente vai fazer uma aliança com vocês se vocês são aqui de perto da gente, né? Então eles disseram a Josué, nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué, quem sois vós e de onde estáis vindo? Aí começa a mentira. Eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sião, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, ajuntai provisão para o caminho e ide ao encontro deles e diz-lhes, nós somos vossos servos, fazei agora uma aliança conosco. Este nosso pão, no dia em que saímos para vir ao vosso encontro, nós o pegamos quente em casa para nossa provisão, e agora aqui está já seco e duro. Esses recipientes de couro que enchemos de vinho eram novos, e aqui estão já rasgados. Esta nossa roupa e nossa sandália já envelheceram em razão do caminho tão longo. Olha só, né? Eu gosto muito de fazer pão. E a gente sabe que faz ali aquela massa gostosa. Eles vão dizer para Josué que eles tinham pego o pão quentinho. Olha, a gente pegou esse pão quentinho quando a gente saiu. E agora ele está seco e duro. Isso porque passou muito tempo. Nós viemos de muito longe, né? Nossas sandálias se desgastaram. Tudo. Quer dizer, verdadeiros artistas, né? Fizeram ali aquela história toda. Eles pensaram tão bem na estratégia deles que eles começam elogiando a Deus. Né? Nós viemos da terra distante por causa do nome do Senhor, teu Deus. Né? Enalteceram o poder de Deus, além de se oferecerem para servir ao povo de Israel. Né? Isso mostra, gente, que quando o inimigo vem, ele não vem de maneira afrontosa, nos colocando contra a parede, falando contra o nosso Deus. Não, ele vem sorrateiramente, né? Ele vem com elogios, ele vem e ali ele vai falando, e quando você vê, você está enrolada por ele, né? Hoje, por exemplo, diante dos dias que nós estamos vivendo aí de quarentena, quanto que a gente tem ouvido falar, pessoas falando de Deus, ai, Deus está no controle, ai, Deus, falando de Deus, falando do poder de Deus, e que Deus que controla tudo, quando nós sabemos que no dia a dia, essas pessoas não se submetem à vontade de Deus, né? Não veem a Deus como o Senhor. Então, o discurso daquele que vem enganar é sempre muito bom, né? É sempre precioso, mas nós temos que estar atentos
ao que está por trás disso, né? E aí o que aconteceu? Aquele pedido mexeu com o coração dos israelitas e eles cometeram 2 erros diante do discurso dos gibeonitas. Um desses erros está aqui no versículo 14. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. A primeira coisa que eles fizeram, eles avaliaram a provisão, ou seja, eles deram uma olhadinha nos presentes, nas coisas que os gibeonitas estavam oferecendo para eles, né? E aí valia quebrar o princípio de Deus, né? Muitas vezes a gente faz isso, né, gente? Existem coisas tão claras na palavra de Deus, por exemplo, a questão do jugo desigual, mas aí a gente avalia, né? Mas no caso de um casamento, por exemplo, mas é um moço tão bom, ele tem uma boa profissão e tal, né? No caso de uma sociedade, mas isso vai me trazer tais vantagens. Ou quando a gente mente, por exemplo, mas essa mentira é por conta disso, né? Porque assim eu não crio essa confusão. Então, muitas vezes, nós abrimos mão das coisas porque nós vemos a provisão. A gente vê o que vai nos trazer de vantagem aquela situação, né? E não pediram conselho ao Senhor, né? Deus tinha dito para falar com ele antes de fazer as coisas, mas eles ficaram encantados com a história e não pediram conselho ao Senhor, não procuraram o Senhor. E aí eles vão cometer o segundo erro, né? Assim, Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. Eles encheram os olhos com os presentes, não consultaram a Deus, e aí eles cometeram esse grande erro. Os líderes das 12 tribos, que formavam uma espécie de conselho de anciãos com quem Josué se aconselhava constantemente, fizeram um juramento de aliança. Eles prometeram poupar a vida deles e fizeram esse juramento perante Deus, né? E aí a coisa continua. Versículo 16 diz: 3 dias depois de terem feito aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e que moravam perto deles. Então os israelitas partiram e ao 3º dia chegaram às cidades deles, que eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Pronto, descoberto, né? Eles chegaram nessas cidades e lá estava o povo que tinha ido se encontrar com eles, né? A mentira foi descoberta. A Gibeão era uma cidade maior que Ai, com homens guerreiros. E quando eles chegaram lá, eles viram esses viajantes. Mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e toda a comunidade passou a criticar os líderes. Mas os líderes disseram a toda a comunidade: nós lhe prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar neles. Teremos de fazer assim com eles, poupando-lhes a vida, para que a ira não venha sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os líderes ainda disseram: vamos deixá-los viver. Então eles se tornaram lenhadores e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhe disseram. Olha só, né? Apesar de todo o engano, apesar do que eles tinham feito, para aqueles líderes foi muito importante o fato de eles terem feito um juramento diante de Deus, né? Aquilo que a gente empenha diante de Deus tem que ser cumprido, né? Por exemplo, nós casamos diante de Deus e isso não é uma coisa que nos pode ser levada a sério, né? Nada, não, mas é que depois eu descobri que a pessoa não era assim tão legal como eu achava. Isso não importa, né? Existe um juramento e a Bíblia é muito clara em dizer que é melhor a gente não prometer do que a gente prometer e não cumprir, como está escrito lá em Eclesiastes 5:5. Pois uma vez que a palavra foi dada e empenhada diante de Deus, ela continua valendo. Salmo 15, 1 e 4. Então, o povo se revoltou, eles não aceitavam esse acordo, eles queriam matar os gibeonitas, eles queriam saquear as cidades, mas os príncipes não permitiram, pois a aliança tinha sido firmada diante de Deus e eles sabiam que se eles quebrassem isso, a ira de Deus ia sobre eles,
né? Mas eles transformaram aqueles homens em escravos. Eles se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água. Eles ajudaram os levitas no templo, né? No caso, no templo de Salomão, por exemplo, havia um altar muito grande. Aquilo tinha que ser limpo, tinha que ter muita lenha. E eles é que faziam esse trabalho, né? E aí Josué vai falar com eles sobre o castigo que eles teriam, né? Então Josué os chamou e lhes disse: Por que nos enganastes, dizendo: Moramos muito distantes de vós, sendo que vivíeis perto de nós? Agora sois malditos, entre vós nunca deixará de haver escravos, lenhadores e tiradores de água para a casa do meu Deus. Em resposta a Josué, eles disseram: Como foi detalhadamente contado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vós, tememos pelas nossas vidas por causa de vós, então fizemos assim. Agora estamos em tuas mãos, faze conosco aquilo que te pareça bom e justo. Assim Josué fez conforme disseram e impediu que os israelitas o matassem. Mas naquele dia Josué os fez lenhadores e tiradores de água para a comunidade, o que são até hoje, e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse. Então, eles se tornaram esses escravos, né? Eles perderam completamente a sua posição ali e se tornaram escravos do povo de Israel. Bom, é muito interessante também a gente ver que em Gênesis, olha só, vamos voltar lá um pouco, né? Teve uma situação quando Noé se embebedou e o filho dele, Cã, que era pai de Canaã, ele zombou do pai, porque o pai estava sem roupa, estava bêbado, e chamou os irmãos. E os irmãos foram de costa, cobriram o pai, né? E quando passou aquela situação com Noé, Noé disse que Canaã seria maldito. Ele seria escravo de escravos de seus irmãos. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 25. Os cananeus que moravam naquela terra eram descendentes, então, de Cã. E os israelitas eram descendentes de Sem. Então se cumpriu essa situação, né, com esse povo, com Canaã sendo escravo de Sem. Então, a gente vê como que a Bíblia ela tem total coerência, ela vai se juntando, né, vai mostrando como Deus vai cumprindo os seus propósitos mesmo e tudo aquilo que ele determina, né. Bom, essa história traz para nós, claro, lições importantes. E uma das lições que traz, que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, declara, né, é que Deus ele é fiel. Eu acho que essa frase Deus é fiel acabou sendo um pouco banalizada, né? O pessoal coloca atrás do carro, coloca nos comércios, mas a fidelidade de Deus é uma coisa muito profunda, né? Deus realmente é fiel às promessas dele, ele cumpre exatamente a palavra dele, né? Isso tudo está registrado na Bíblia para que a gente tenha confiança, lembrando que o nosso Senhor não mente e que a nossa confiança nele, nas promessas dele, não é vã. Através de Jesus, Deus nos fez muitas promessas. Ele prometeu perdão dos pecados, ele prometeu vida eterna, ele prometeu a nós a direção da nossa vida, ele nos prometeu paz em meio à tribulação, né? Ele nos prometeu, acima de tudo, a presença dele, né? Em todos os nossos momentos, em todas as nossas circunstâncias. E isso é maravilhoso, né? As suas promessas são fiéis, nenhuma delas jamais vai falhar. Então, às vezes, quando a gente acha que uma promessa está demorando a ser cumprida, né? Na verdade, a gente tem que lembrar que o tempo de Deus é um tempo muito diferente do nosso, né? Um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, tudo que Deus faz é para o nosso bem. O relógio dele é diferente, né? E nós precisamos realmente confiar e depender dele. Tudo que ele prometeu se cumpriu e como ele disse que haveria de ser, foi. Tanto na época do povo de Israel, a gente tem registrado aí a história dele, como na nossa vida, né? Também vai se cumprir aquilo que Deus quer para o homem, que vai ser realizado.
né? A outra lição que a gente vê aí é que Deus deseja que sempre o consultemos, né? Opa, tem um cachorro aqui. Grande parte dos erros e das decisões equivocadas que a gente toma, como indivíduos, como família, como igreja, ocorre porque nós não consultamos a Deus, né? Não quer dizer que consultar a Deus é orar e esperar um anjo vir e falar no nosso ouvido o que a gente vai fazer. Deus, hoje, ele tem instrumentos para revelar para a gente a sua vontade. A principal delas é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, de uma ação, de uma decisão, a primeira coisa a fazer é procurar a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus tem algum princípio já pré-definido que mostra claramente como eu devo agir? Às vezes a gente não quer enxergar, mas que está lá escrito, está, né? Coisas, se por exemplo eu tenho que tomar uma decisão, minto ou não minto para o meu chefe, isso eu não preciso, ai Senhor, será que eu devo mentir, Senhor, falar para ele outra coisa, né? A palavra de Deus já tem clareza quanto à mentira. Então, a primeira coisa que nós temos que buscar é a palavra de Deus. O Senhor revela o que ele entende das coisas, como ele vê as situações, as circunstâncias, ele revela na sua palavra. Mas ele quer que a gente consulte a ele e a sua palavra. Deus também age através da nossa vida quando a gente conversa com os nossos irmãos, quando a gente fala com o nosso cônjuge, com a nossa família. E aí, muitas vezes a gente vai vendo essa situação de uma maneira mais ampla. A verdade vai sendo revelada para a gente, né? E as nossas decisões se tornam mais claras. A gente vai ouvindo os pontos de vista, né? Então, nós não podemos ser precipitados em tomar decisões, que muitas vezes parecem tão óbvias, uma decisão tão de Deus, né? Eu já vi gente tomando decisões extremamente contra os princípios da palavra de Deus e falando que Deus é que estava orientando o que deveria fazer. Isso, Deus ele não se contradiz, né? Ele nunca vai falar para alguém algo diferente daquilo que ele deixou escrito na sua palavra. Então, nós temos que ter prudência. Então, a prudência é muito importante. Espere. Antes de tomar decisões, converse com as pessoas, busque conselhos, ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, né? E aí você vai ver que coisas que você não sabia vão começar a aparecer e vão começar a mostrar para você realmente o que você deve fazer, né? Não tenha pressa, tenha paciência, né? Aguarde, busque a presença, medita na palavra, ouça bons conselhos e não seja duro de coração. Isso que é muito importante, né? A última lição que aparece aqui é que Deus transforma erros em bênçãos quando agimos da forma correta, né? Israel se precipitou, não consultou a Deus, fez uma aliança com os heveus, mas o que aconteceu depois, né? A nação de Israel tomou a decisão correta, ela admitiu o seu erro, mas assumiu as consequências disso, de ter empenhado a palavra, né? O povo, então, que tentou enganar Israel, se tornou escravo deles. A gente viu isso já em outras situações também. Davi pecou, cometeu erro, perdeu seu filho por conta disso, mas depois Deus restaurou, deu a ele um outro filho, né, que foi Salomão, que acabou se tornando o rei de Israel, e o próprio Jesus veio da linhagem de Salomão. Então nós vemos que quando nós cometemos erros, pecados, né, esses pecados perdoados podem ser transformados também ainda em bênção para a gente. Então a conclusão de tudo isso é a seguinte: o nosso maior problema são os nossos pecados ocultos, né, dos quais nós não nos arrependemos, que varremos para baixo do tapete e escondemos de todo mundo. Quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos a Deus, nós encontramos misericórdia em Deus. Porque uma coisa que o Senhor tem é prazer em nos perdoar, né? O Senhor, ele acolhe o filho que se arrepende, que reconhece os seus maus caminhos.
E aí, Deus misericordiamente perdoa e Deus restaura a sua vida, e as consequências que poderiam ser desastrosas para a sua vida podem se tornar bênção, né? O Senhor ama estender o perdão ao coração contrito e quebrantado. Por isso, gente, nós podemos hoje mesmo buscar a Deus e orar, dizendo para Ele: Senhor, eu tenho errado na minha vida, eu tenho tomado decisões sem te consultar, né? Eu tenho deixado de lado a sua palavra e aquilo que o Senhor pensa sobre as coisas, mas eu sei que o Senhor é perdoador e que oferece novas oportunidades sempre para os seus filhos. Então, Senhor, eu quero chegar a Ti, eu quero Te pedir perdão, reconciliação, me levante, me use, transforme meus erros em bênçãos para a Tua glória e para a alegria do Teu povo, né? Nós podemos reconhecer os nossos erros, nossos pecados, pedir perdão ao Senhor e pedir para que realmente Ele guie nossa vida. Nós estamos num momento, gente, em que nós teremos que tomar muitas decisões, né? Nós estamos sendo literalmente cheios de informação, né? A gente um grupo que diz uma coisa, outro grupo que diz outra, e a gente não sabe o que acreditar, não sabe o que pensar, mas é essa a maravilha que nós temos, porque nós não temos que decidir em cima de opiniões humanas. Nós temos que recorrer ao nosso Deus. É Ele quem vai nos dirigir, é Ele quem vai nos orientar. Nós devemos colocar nossos joelhos no chão, né? E saber que o Senhor já revelou algumas coisas na sua palavra. Por exemplo, que nós devemos respeito às autoridades, que nós devemos cuidar, né, da criação de Deus. Tem muitas coisas que Deus já nos revelou. Então, nós devemos confiar que Deus soberanamente vai nos guiar para as nossas decisões, né? Nós não devemos nos desgastar discutindo de um lado A ao lado B. Esse é o momento, irmãos, da gente anunciar o Senhor, anunciar as misericórdias do Senhor. Ao invés do irmão muitas vezes gastar tempo discutindo se um vídeo é falso, é verdadeiro, fale da bênção que o Senhor tem recebido de Deus, na paz que estar aqui, né? Eu estou sim confinado, mas eu estou com o Senhor, né? Testemunhe, irmã, da bênção que estar com a sua família. Testemunhe da bênção que ter o que comer dentro de casa. Testemunhe da bênção que ter a quem servir, né, com o nosso trabalho. Deus está moldando nossa vida. Deus reverte as coisas ruins em bênçãos. É isso que está acontecendo com a gente. É ruim ficar confinado? É ruim. Mas quantas bênçãos temos recebido? Quantas mensagens maravilhosas os irmãos mandam? Quantas bênçãos temos recebido no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com a nossa família, né? No prazer de servi-los, no prazer de estar juntos. Então, a bênção de estarmos aqui com saúde, né? Isso é maravilhoso. Então, é tempo de adorar o Senhor. Não é por acaso, né, que as coisas acontecem da forma como acontecem. É sempre pela soberania de Deus. Muitas pessoas afirmam com muita propriedade: Deus cansou do homem, agora está acabando com a natureza, com os homens, como se essa praga que está acontecendo aí, né, que para mim é uma praga, né, fosse um castigo de Deus. Eu acho muito complicado a gente determinar a forma como Deus pensa, né? O porquê nós estamos vivendo isso eu não sei, mas eu sei o que eu posso aprender com isso, né? E nós estamos podendo aprender que eu quero tempo para mim, né? Parou tudo aquilo que você achava que o seu mês de abril ia ser, não é. A hora que eu quiser, eu paro o mundo, eu paro o planeta. E por isso, caiam sobre terra
e me adorem, porque eu sou Deus. Então, vamos agradecer a Deus. Vamos ver todas as situações como bênçãos para nós, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E Ele disse na sua palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que a gente possa estar realmente consultando a Deus, possa estar adorando a Ele, possa estar vendo a bênção que Ele está nos dando a cada dia. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê de uma próxima vez.